Ei, você que é mãe, que tem filhos adolescentes e que acha que está vivendo aquela fase terrível da adolescência, eu tenho algo para te contar hoje. O C3D Cast trouxe uma convidada de honra, não é mesmo, Daiane? É a nossa queridíssima, poderosa, autora do livro O Poder da Amolescência. Você sabe o que é amolescência? Olha, hoje a gente vai descobrir muitas coisas com a nossa querida Eliane Dorigueto. Aê, aplausos para ela! Obrigada, meninas, pela apresentação. É uma honra fazer parte desse projeto com vocês, o C3D Cast, né, que nós temos esse objetivo aí de levar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. E aí, nós vamos começar falando. Eliane, Vamos lá. me conta como você conseguiu chegar no nome O Poder da Amolescência. Gente, eu escutava muito, trabalho com jovens há muitos anos, né? Em atendimentos, né? A jovens, adolescentes, a pais também. E eu escutava muito assim, nossa, que aborrecente, que faz aborrecência, e muita aborrecência, né? E eu falei, gente, mas não é aborrecência, como assim, né? Eu não consegui enxergar dessa forma. Você enxerga desse jeito? Enfim, eu consegui pensar no amor. Por que não tratar essa fase com amor? E foi assim que chegou neste nome. É o poder do amor na adolescência. Então, ficou desse jeito. Amor-lescência. Desse jeito. Lindo nome, eu amei o nome. Que bom. O que eu achei mais interessante, né? Logo no começo do livro, você cita que os pais não entendem os filhos, né? Então, você cita aquela música do Renato Russo, muito bacana, né? Então, eu queria saber como criar essa ponte de comunicação entre o pai e o filho. É o grande desafio, né, Daiane, Cicleia, é a comunicação nessa fase. Os jovens estão em crescimento, em evolução, né? Nós temos uma criança, vamos pensar assim, nós temos uma criança que segue nossos conselhos, nossas ordens, né? Você manda, faz, é criança, né? Então tá ali. Então, daqui a pouco ele começa a crescer, né? Esse cérebro começa a ter mudanças, né, fisiológicas no corpo e tudo, e ele não mais vai aceitar essas ordens. Então, a comunicação desses pais tem que ser diferente. Tem que ser uma comunicação diferenciada para que ele possa não se sentir afrontado. Porque nessa fase da adolescência é onde ele encontra a sua individualidade, né? Essa criança, esse bebê, essa criança, depois esse pré-adolescente, então agora esse adolescente, ele está nesse desenvolvimento e ele precisa se individualizar do pai e da mãe para que ele possa ser um indivíduo, uma pessoa com suas ideias próprias, com seu pensamento próprio. E este momento da aborrecência é justamente isso. Ele tem que se distanciar para se encontrar e aí sim ser esse novo ser. Então é um crescimento, né? Adolescer é crescer né? Crescer para a vida. Então, a nossa dificuldade é essa, né? Da comunicação. Então, o Renato Russo foi muito feliz quando ele falou assim, você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Então, assim, e é isso. Essa música resume perfeitamente essa fase. Mas com amor, né? Com cuidado, com essa comunicação, ela sendo assertiva, a gente consegue ter bons resultados. Então, você está querendo dizer o seguinte, que o maior desafio das mães, nesse momento, é não conseguir fazer essa leitura desse entendimento da fase da adolescência, seria isso? É isso, Cicleia. O que acontece? Quando os pais têm a consciência dessas mudanças, entendem, né, que durante essa fase tá a informação neocórtex, né, que é pré-frontal, então assim, então ele é impulsivo, né, a emoção tá à flor da pele, tudo para ele é potencializado, né? Então, assim, uma tempestade em copo d'água por tudo. E é assim mesmo. Então, se você entrar no embate de fazer como era quando criança, de respeitar-te, né? De fazer o que você quer, de obedecer, não, agora você vai fazer isso. Gente, não funciona com adolescente. Você tem que ter flexibilidade. Você precisa ter esse jogo de cintura.
quem são os maduros dessa conversa? Quem são os adultos? Os adultos. Somos nós, os pais, né? Os professores, educadores, né? Que aqui a gente fala também para educadores. Então, assim, então somos os adultos da relação. Então, temos que ter maturidade, sabedoria para conduzir essa comunicação para que ela seja entendível, que a gente consiga se comunicar de uma forma funcional. E são desafiantes, né? Eles são desafiantes. Eu lembro muito bem de um caso bem próximo que o menino ainda não era um adolescente, mas era um pré-adolescente. E aí, por exemplo, a mãe não gostava que ele ficasse batendo palma assim em casa do nada, né? E aí ele fazia aquilo para poder provocar essa mãe, né? Quando a mãe percebeu isso, que ele fazia isso para provocá-la, ela começou a permitir, a não ligar para aquela situação, a entender essa situação dele, né, que ele estava fazendo para provocar, e acabaram-se os conflitos, né? Então, às vezes, a gente precisa ouvir o nosso, né, deixar crescer, né? É isso. Deixar crescer. Que eu acho que esse é o maior medo da gente, né? Como mãe, né? Que eu também sou mãe. Porque é uma fase muito longa, né? De 10 a 18 anos, né? Para alguma literatura, para outra de 12 a 19. Mas a gente sabe que esse córtex, né? O frontal, ele só se desenvolve totalmente, amadurece com 25 anos. Gente, é muita coisa. É muita coisa. São muitos anos. Se a gente for pegar a idade menor de 10, né? Então, até 25, você imagina. Então, é um longo período de amadurecimento, desse desligamento, né? Para que essa identidade seja formada, né? O que eu gosto? Porque até então eu fazia o que meus pais gostavam, do jeito que eles gostavam. E agora não, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu desejo, eu tenho a minha sexualidade sendo aflorada, né? Eu tenho meus grupos de pertencimento que são muito importantes para que eu possa validar a minha essência, né? A minha individualidade, né? Então, acho que tem muito isso também. Então, você, mãe, que está assistindo aqui o nosso podcast, eu quero dizer para você que se esse momento demora tanto, dos 12, talvez até os 25 anos, não pode ser uma fase de aborrecência. Tem que ser uma fase de plenitude, de amor, de vida plena. Então, a gente tem que desenvolver um equilíbrio emocional enquanto pais, né? Para que a gente possa passar por essa fase com tranquilidade. Não é mesmo? E como é que a gente faz para levantar a autoestima desse adolescente que geralmente diz: eu sou magro, eu sou gordo, eu tenho espinha, eu sou feio, né? Assim, Eliane? Desse jeito, né? No livro eu abordo várias questões, né? Da visão do adolescente dele mesmo, né? Nós fomos adolescentes, sabemos disso, né? Todos nós sabemos quão difícil é você se encontrar, né? Essa percepção de si. Você tem uma percepção desfocada, né? Você acha que o outro é melhor que você acha que o outro, né? E você nada é bom, nada funciona. Não é inteligente, né? Que você não é inteligente o suficiente, né? Que você não é nada o suficiente. E isso é uma distorção realmente da sua visão própria. E como é que eu consigo resgatar essa autoestima desse meu jovem, né? Desse meu adolescente? Práticas simples. Primeiro, ouvir com atenção plena ali. Você está ali naquele momento com seu filho. O escute mesmo, porque muitas vezes você está ali conversando com seu filho, você pega o celular e passou uma reportagem, né, aconteceu tal coisa na televisão. Então, a sua atenção, né? Então, ter atenção para seu filho, né? Esse cuidado, isso é muito importante. Tem outras técnicas também, você pode fazer com ele caderninho das qualidades, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo, das boas práticas, o que eu fiz de bom. Celebrar as pequenas conquistas, sabe? Não valorizar só o resultado, mas o processo até chegar ao resultado. Então, assim, você não conseguiu, mas você fez isso. Então, isso é muito importante, celebrar as pequenas conquistas. Isso vai dando o quê para ele? Ciência de que ele está conseguindo fazer, aí vai trazendo o quê? A segurança, e ele vai se enxergando de uma forma mais positiva, que é o que a gente precisa, porque eles se comparam o tempo todo. Então, evitar comparações, né? Porque eles já fazem isso. Então, se você fizer também, vai ser complicado. Tem mais de um filho? Gente, cada um é único. Cada um é especial. Cada filho é único.
totalmente particular. Então, assim, a forma como eu falo com o Joãozinho vai ser diferente como eu falo com o José. Não pode ser igual, porque são pessoas diferentes. Recebem esse amor de forma diferente. Eu falo aqui das linguagens do amor. Isso é muito importante, você saber qual é a linguagem do amor que seu filho entende, que ele abastece o tanque dele com combustível de afetividade, de amor. Qual é? Né? Como ele se identifica? É com palavras de afirmação, é com atos de serviço, sabe? Como é? Então, assim, eu preciso saber disso. Então, meu filho, ele é único. Então, tem várias questões que a gente tem que estar pensando, né? E a gente dá várias ideias aqui e a gente vai estar continuando a falar sobre elas aqui no decorrer.